Família, um projeto de Deus. A paz do Senhor Jesus, família, você que assiste a esse programa, você que participa conosco desse momento, do programa Família, um projeto de Deus. Glorificamos o nome do Senhor por estarmos vivendo uma obra maravilhosa que alcança a sua família, a minha família, a família daqueles que estão vivendo de uma experiência gloriosa. Aliás, um projeto de Deus, né? Uma promessa do Senhor para nós. Seja bem-vindo ao conteúdo da Igreja Cristã Maranata, direcionado às nossas famílias, esse encontro semanal que nós temos às sextas-feiras, sempre para tratar de temas que são afeitos ao dia a dia do nosso lar, a nossa família, as nossas experiências com o Senhor. E agora você vê os pastores que estão comigo aqui hoje, nessa edição do programa Família, um projeto de Deus. Eu vou apresentar. São os dois Luiz, né? Luiz Fernando Pita, paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Josias, pai do Senhor, irmãos. E Luiz Carlos Monferrari, paz do Senhor, Luiz. Paz do Senhor, Josias, paz do Senhor, paz do Senhor a todos. Muito bem, então para nós aqui fica Pita e Monferrari, porque a gente distingue os dois. Fica mais fácil. Fica mais fácil, né, da gente tratar. Muito bem, o tema do programa de hoje é a herança. A herança, mas o que é que nós vamos falar aqui? Vamos falar sobre como preparar um testamento, como é que faz para a herança que fica para os filhos. Não é nada disso, você vai entender agora a maior herança que um pai pode passar para um filho, que uma mãe pode passar para um filho. E eu vou pedir ao pastor Pita que comece lendo um texto e fazendo uma introdução do assunto que nós vamos abordar. Josias, quando a gente fala de herança, Josias e Monferrari, a gente pensa logo, né, alguma coisa material, mesmo em questão de ensino, porque a palavra é muito rica. Quando a gente pega a Bíblia, nós encontramos história, nós encontramos poesia, nós encontramos ética. Eu conheci um cidadão que trabalhou comigo, eu não era evangélico, não era crente, não era nada, mas gostava de ler provérbios, porque ele ensinava a ética para ele. E tá certo, a letra. Uhum. Então, tem muita coisa. Só não leva para o céu. Não vai para o céu. Mas até do seu ponto de vista humano dizem até que foram pesquisar petróleo naquela região do Oriente Médio porque leram lá que a mãe de Moisés botou betume no cesto. Se tem betume, tem petróleo. Então vamos lá. E descobriram petróleo. Ou seja, a arqueologia, ela é uma ciência que começou na Bíblia. Os egípcios estavam lá, foram lá, encontraram as pirâmides e aí desenvolveram. E foi ampliando isso. Então, há muita coisa boa que não leva para o céu, mas está na Bíblia. Mas quando nós falamos de herança, nós estamos falando de algo que é essencialmente espiritual. É lógico que existe o ensino material, existe a doutrina, a participação e tudo mais na igreja. Mas nós vamos comentar aqui, Monferrari, a gente já tinha conversado, né, Monferrari, que a doutrina se ensina na prática. Os pais vivendo a obra do Senhor. Eu vou ler o texto de Provérbios 22, versículo 6, que diz assim: instrui ao menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E inúmeras são as experiências que o Senhor nos dá. Você tem filho, nós temos filhos. Na nossa caminhada, com relação ao ensino do viver a obra. Eu me lembro que o meu filho, eu tenho um casal de filhos, o meu filho foi batizado com o Espírito Santo quando eu estava numa viagem no exterior para assistir às igrejas. Liguei para casa achando que ia, poxa, que saudade, todo mundo alegre lá. Em um domingo de manhã, em uma EBD, o Senhor batizou meu filho, ele tinha uns 12, 13 anos, batizou com o Espírito Santo. Por quê? Porque quando a gente faz a obra do Senhor e vive aquilo que o Senhor tem nos ensinado, a fé, não somos melhor do que ninguém, dependemos de Deus. E temos muitos servos que fazem isso, nós vemos no nosso meio. É uma maravilha, porque os nossos filhos, eles vão ouvir o pastor, vão ouvir as professores e têm de ouvir mesmo, mas eles vão aprender com a prática dos pais na presença do Senhor. Tanto nas orações, nas respostas, nas lutas vividas, no socorro do Senhor,
E isso é uma coisa maravilhosa que o senhor tem nos ensinado. Agora, Josias, uma coisa importante, as pessoas têm que entender, a transmissão é espiritual. Mas se nós fizermos a comparação com o material, o pai ou os pais vão transmitir uma herança material daquilo que eles acumularam durante a vida, bens. Da mesma maneira, a herança espiritual, ela vai ser transmitida à medida que os pais acumularem os bens espirituais. Então, a experiência, né, que o Pita contou, a experiência que nós todos temos, então, à medida que os pais eles buscam do Senhor, eles acumulam durante toda a sua vida os bens espirituais, a graça, né, tudo que o Senhor tem para nos fornecer, aí sim eles têm condição de transmitir. E essa transmissão também é espiritual. É o testemunho, é o exemplo, é o ensino e é o trabalho dos pais com os filhos, porque muitas vezes os pais entendem, falam, não, meu filho, ele tem escola bíblica dominical, ele vai aprender tudo lá. Não, ali é uma direção, mas o complemento, ele vem dentro do lar. E aqui para utilizar o que você acabou de colocar, e que o Pita também fez menção aqui, acumular bens, ou seja, se nós estivéssemos aqui num conteúdo, por exemplo, de educação financeira, então nós iríamos tratar de como acumular bens, de como, né, agregar uma herança, né, algo que possa ser deixado como herança para efeito prático, financeiro para os filhos. Mas estamos falando aqui de uma herança espiritual. Então, antes de entendermos ou de conversarmos aqui sobre o ato da transmissão da herança, que é diferente de uma herança financeira, por exemplo, em bens materiais, uma herança material, a herança material ela só é transmitida efetivamente depois que a pessoa morre. A herança espiritual não, ela é transmitida ao longo da vida. Isso a gente vai chegar daqui a pouquinho. Mas a pergunta é a seguinte, para os irmãos que estão nos assistindo, para a família, para os pais que estão participando desse conteúdo aqui agora, como ele, pai, mãe, acumulam uma herança espiritual? O que fazer para estar adquirindo esta experiência que possa ser transmitida aos filhos? Uma coisa, Josias, o Monferrari comentou aqui, os nossos filhos, a criança, ela é uma esponja, ela está absorvendo todo o ensino. Ela absorve a língua, ela absorve a cultura que está sendo passada, ela absorve os ensinos, tudo ali ela está absorvendo. Se os pais viverem a doutrina e reagirem diante das lutas conforme o Senhor tem mostrado, e o Senhor opera da mesma forma que Deus é um só, Ele não muda, as crianças vão ver. Elas vão ver a reação dos pais e aquilo vai ficar gravado. Ela vai ver que durante uma enfermidade o pai orou e o Senhor operou. A mãe ali numa situação difícil também, a colocação da doutrina ali, e ela vendo aquilo, a criança fica exposta no lar a uma operação maravilhosa. A gente não pode esquecer que é uma promessa, onde tiver 2 ou 3. O que o senhor está falando? Que um casal, o noivo e a noiva, quando casam, eles já formam ali essa promessa, ou 3, e o filho, porque quando nasce o primeiro filho já são 3 ali. Então, ali eu estarei. Então, isso é algo especial que nós não podemos esquecer de viver, porque os nossos filhos vão estar ali, olhando aquilo tudo. Eu estava comentando com o pastor Walter Babo, a conversão da mãe dele, uma senhora muito religiosa, cristianismo idólatra, nessa tradição portuguesa, mas uma pessoa muito rígida. A operação da salvação dela, ela se converteu depois do filho, né, depois dele, né, mas foi uma experiência de um sonho que o Senhor deu. Eu me lembro do pastor Amadeu, a mãe do pastor Amadeu se converteu da mesma forma. O nosso lar
é um ambiente propício para a operação do Espírito Santo. E os nossos filhos vão estar expostos a essa operação quando esse lar, o leito é santificado, o lar é santificado, tem inúmeras promessas do Senhor. A gente só precisa abrir o coração e viver a obra. E deixar o Senhor operar. Isso é uma maravilha. Eu me lembro de uma palavra de um pastor sobre a herança, né? Ele falava uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte: filho de peixe, peixinho é. Mas filho de pastor não é pastorzinho. Nem filho de crente obreiro, não é crentinho. De crente não é crentinho. Então veja bem, e aí o ensino que ele deixou para nós, que é muito importante, ou um pastor, ou um diácono, ou um obreiro, ou um crente, um servo de Deus, ele tem que entender que ele é servo na igreja, ele é servo no local de trabalho, mas ele é servo dentro do lar. Então, se ele for pastor, o pai, ele tem que se manifestar como um pastor dentro de casa. Ele é o pastor da esposa e dos filhos. Ele vai ter que testemunhar como pastor dentro do lar dele. Então, se ele trouxer para o lar alguma mazela, algum problema, ele tira da mentalidade dos filhos aquilo que é o mais importante, de ver o pai como um pastor, ou como um diácono, ou como um obreiro, que veja bem, é a herança que o Senhor nos concedeu. Então, e nós temos que valorizar essa herança. Não é só dentro da igreja, não. O pessoal, não, eu sou pastor, sou obreiro na igreja. Não, ele é no local de trabalho, ele é dentro de casa, e é dessa maneira que ele vai transmitir através do testemunho. E de valorizar essa herança que ele recebeu e os filhos entenderem o valor dessa herança. Porque a obra se vive no trabalho, se vive no meio dos vizinhos, se vive com os familiares, com os parentes. A obra, ela não é só vivida lá na igreja. Na igreja eu boto um terno ou boto uma roupa decente. Pai do Senhor, irmãos, não. Eu vivo 24 horas. A família, o trabalho, o recurso financeiro que o Senhor dá através do trabalho e os demais recursos são suporte para que nós possamos colocar em prática essa obra. E as crianças, elas vivem isso. E tem uma coisa importante, Josias, irmão Ferrari, que as crianças se nascem num lar evangélico, nós falamos filho de crente não é crentinho, né? Mas enquanto elas estão inocentes, elas estão na presença do Senhor. Mas e quando elas passarem para a consciência? Se elas não tiverem tido experiências com o Senhor, elas não vão se definir. Elas não ficarão na igreja. Pode até ficar convivendo ali, porque então, se tornou jovem, vai lá com outro jovem, conversa, vai para a igreja, assiste o culto. Mas se não tem uma experiência de salvação, você se lembra quando você foi criado no Evangelho? Você se lembra? Nós estávamos conversando, eu, você e o Alexandre Brasil. Eu me lembro o dia, eu me lembro o pregador, eu me lembro, só não sei a data, eu tinha uns 14 anos de idade, mas que eu fiz essa definição. O ensino, essa transmissão da herança, é o momento da inocência, é o momento em que nós temos condições de passar para os nossos filhos esse ensino, para quando eles se tornarem conscientes e tiverem a oportunidade que o Senhor vai passar por eles, eles vão dizer, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Porque eles vão estar definidos, porque eles estão vivendo a experiência deles. Eles aprenderam porque os pais souberam transmitir. E foi um ambiente propício para que isso aconteça. Eu trago comigo a alegria e a gratidão ao Senhor pela minha experiência, pela herança que os meus pais me deixaram, a herança espiritual que os meus pais deixaram, e que marcou a minha vida num determinado momento, que foi no dia da minha ordenação. Quando eu fui ordenado, o pastor que veio receber os novos pastores foi meu pai. E ao me abraçar, quando meu pai me abraçou, o pastor que estava conduzindo o culto falou assim, essa é a maior herança que um pai pode passar para um filho. Eu nunca me esqueci, isso marcou a minha vida. O maior presente que um filho pode dar ao pai. O maior presente, né? Isso é uma bênção, né? Porque, e a percepção, e mais uma vez eu trago a minha experiência, da construção dessa herança ao longo dos anos.
Eu me lembro ainda muito novo, né, numa igreja na qual nós nos congregávamos antes de conhecer a obra, em que a minha mãe sentada na igreja, minha irmã de um lado, eu do outro, 2 crianças, e não havia muita reverência das crianças no culto, era uma coisa, né, muito solta, e nós não, tínhamos que ficar ali. E a pergunta que eu fiz à minha mãe, falei assim, olha, todo mundo está brincando, por que eu não posso brincar? E ela me disse, porque a casa do Senhor é lugar de reverência. Eu aprendi isso com 6, 7 anos de idade, né? Então, essa herança, e eu sou, repito, sou devedor em excesso ao Senhor, por aquilo que eu posso trazer como testemunho, daquilo que os meus pais me passaram ao longo da sua vida, né, do que é uma herança maravilhosa. E é uma herança, como a palavra diz, incorruptível. É uma herança que uma vez que se tome posse dela, e você falou, Pita, né? A gente vê uma criança, por exemplo, que recebe o ensino dos seus pais, né, e que está na formação do seu caráter, da sua personalidade e tudo mais, sobre os aspectos humanos, a depender do ensino e da aplicação prática disso, vai ser uma pessoa de bom caráter, vai ser uma pessoa honesta, vai ser uma pessoa trabalhadora, índole, né? Vai ter uma boa índole, né? Esse é o aspecto humano, né, da moral e tudo mais. Mas sobre o aspecto espiritual é perfeito, né, o que você colocou. Porque tem muitos pais, desculpa aqui, só completando, tem muitos pais que acham que só levando o filho para a escola dominical, ou para o culto, ou entregando a professora, ele está fazendo a parte dele de educar o filho na presença do Senhor. Isso é certo, isso é bom, isso temos de fazer mesmo, porque esse trabalho é fundamental, as crianças estão adquirindo ali o conhecimento de uma doutrina, mas isso tudo sem o exemplo do pai, sem o testemunho, e sua mãe não te deu só exemplo dentro da igreja, não. Não. Você deve lembrar, teu pai e tua mãe fora, a reação dos dois diante de um problema, diante de uma luta, diante de uma situação, diante de muita bênção, porque isso tudo, né, faz parte. Então, os pais não podem simplesmente transferir, eu levei meu filho para ser educado na igreja, ele cresceu, se desviou. Não, a falha é do pai e da mãe, porque não souberam viver o que o filho está aprendendo lá na igreja. Pode falar, amor. Nós estávamos conversando antes de nós iniciarmos aqui a respeito da preocupação do lar incompleto. Então pode surgir essa pergunta, mas o meu lar é incompleto. A palavra é bem clara que a esposa, serva de Deus, o marido não sendo servo, ela edifica o lar, e vice-versa. E nós lembramos aqui de uma experiência na palavra muito interessante, quando Paulo escreve para Timóteo, ele vai dizer o seguinte, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, olha que coisa interessante, a qual habitou primeiro na tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Então, ele recebeu uma herança que veio da avó, transmitiu para a mãe a fé. A fé. A fé é vivida. É a grande riqueza espiritual. E transmitiu para Timóteo. Então, nós vemos, na palavra nós temos muitos exemplos. Se lembramos desse aqui, porque um servo, uma serva, que tem essa experiência, que vive essa experiência, ela tem toda a condição de transmitir herança para o filho e até para o neto, como diz aqui a palavra. Como diz Salmo, né? Sou teu servo, filho da tua serva. Da tua serva. Ele fez questão de frisar ali que ele teve um ensino, e o ensino que veio dos pais. Há dois tipos de testemunho que nós damos. Testemunho da nossa certeza, da nossa posição, da nossa entrega, do nosso de sermos de fato novas criaturas, né? Aquele testemunho que nós damos nos nossos atos, nas nossas atitudes no trabalho, na escola, junto aos amigos, até na igreja, né? Junto aos familiares, até na igreja. E um outro testemunho, uma outra forma de testemunho é quando testemunhamos das bênçãos que o Senhor nos dá, né? Das vitórias, das respostas à oração e tudo mais. Então, ambos testemunhos compõem essa herança. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, o que na atitude dos pais
dificulta, atrapalha ou até impede que essa herança chegue aos filhos? Você colocou muito bem. Nós estávamos até conversando um pouco antes, diante de Deus, a importância da autoridade. Deus, Ele, em toda a palavra, nos fala de que o Senhor, Ele criou a autoridade e Ele respeita a autoridade. Por que nós estamos falando isso? Porque o pai, a mãe, é uma autoridade diante de Deus para os filhos. E quando, muitas vezes, a gente vê a criança, os pais ali cuidando da criança, mas quando elas começam a ter um problema, em vez deles orarem, Senhor, trata e faz o que tem de ser feito, eles começam o amor ali, eles começam a preservar e querer criar uma situação que o Senhor recua, porque o pai é uma autoridade diante de Deus para o filho. Você, se não orarmos, Senhor, faz o que tem de fazer, mas deixa o meu filho na tua presença, não deixa ele ir para o mundo quando ele se tornar adulto, consciente. Senhor, tem misericórdia, batiza com o Espírito Santo e deixar, o Senhor cuida. Eu me lembro de uma experiência da minha filha, quando ela tinha uns 12 anos, ela sempre foi muito estudiosa, aí nós estávamos voltando, eu fui pegá-los no inglês com a minha esposa e estávamos voltando para casa, e ela tinha uma prova no dia seguinte. E nós perguntamos, eu e minha esposa, e aí, estudou direitinho? Estudei. Está com a matéria? Estou com a matéria tudo em dia. E orou? Aí ela virou para nós e disse assim, orar? Mas eu estudei, papai, por que eu preciso orar? Aí eu olhei para minha esposa, a gente estava dentro do carro, você vai ver por que você precisa orar. E ela pela primeira vez, tirou uma reprovação naquela nota. O que aconteceu dali em diante? Toda vez que ela tinha uma prova difícil, ela ligava para mim, às vezes até na faculdade, ela ligava, papai, ora aí que eu estou entrando aqui para fazer prova. Ela aprendeu na prática a importância de estudar, tem de estudar, isso é fundamental, mas de pedir a bênção para que o Senhor pudesse. É isso que o pai tem de deixar, porque se o pai disse, meu filho, coitadinho dele, lógico que o pai tem de fazer isso, mas o pai tem de fazer assim, toma em tuas mãos. O Senhor não vai maltratar os nossos filhos. Agora, vai permitir que eles vivam situações que eles aprendam esse Deus vivo e maravilhoso que a gente Você perguntou vive. sobre autoridade. Há um exemplo muito interessante na história. Susan Wesley era mãe de Carlos Wesley e John Wesley. Nós sabemos a história, a trajetória deles. Certa vez alguém perguntou a ela, como que ela tinha 19 filhos dela, 19 filhos. Aí perguntou, como que você conseguiu educar os seus filhos e fazer crescê-los todos na presença do Senhor? Ela falou, simples, só anular a vontade deles. O que ela quis dizer é o seguinte, é só você exercer a autoridade em cima deles e você vai ter seus filhos na presença do Senhor. Eu achei isso maravilhoso, porque ter 19 filhos na presença do Senhor e num período que era meio de transição, eu vivi um momento ali na Inglaterra, mas foi uma experiência maravilhosa e isso muitas vezes os pais não entendem, porque essa autoridade você começa a exercer sobre os filhos a partir do primeiro ano de idade. Se você não exercer essa autoridade logo no início, você vai perder essa autoridade, porque primeiramente os filhos têm que aprender a obedecer os pais, para depois obedecer as professoras, para depois obedecer às autoridades e, principalmente, obedecer a Deus. E é interessante... A autoridade, quando ela é dada pelo Espírito Santo, ou seja, quando o pai, a mãe estão na presença do Senhor, cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo fecha isso aí. A palavra diz que toda autoridade vem de Deus. Toda. Amém. E os pais têm uma autoridade muito grande. E é interessante que essa serva, ela não anulou a autoridade de Deus. Não, pelo contrário. Ela fez por onde os filhos aprenderem o exercício dessa autoridade de Deus em suas vidas. E você comentou lar incompleto. Meu pai se converteu, eu já era casado. A minha mãe sempre foi uma serva. Então eu vivi isso. Meu pai foi um homem sábio, mesmo não sendo servo, ele nunca atrapalhou
da minha mãe nos levar para a igreja e nós vivemos o Evangelho. Agora, o testemunho, ela deu. Tanto que mais tarde ele se converteu. Amém. A gente tem que encerrar, por causa da hora. Daqui a pouquinho tem o culto no lar, né, anunciando o Evangelho Eterno na sequência da nossa programação. E por isso eu aproveito já para me despedir de vocês. Na próxima oportunidade estaremos juntos. Pai, Senhor. A paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor, irmãos. Amém. Muito bem. A gente chega então ao final de mais uma edição do programa Família, um projeto de Deus. A expectativa de que tenha sido útil para você no sentido de entender a autoridade do Espírito Santo e o valor que é inestimável, imensurável da herança que o Senhor te chamou e o Senhor confiou a você transmitir para os seus filhos no dia a dia, na sua experiência com o Senhor, no seu testemunho e sempre preservando a bênção que o Senhor tem nos dado nesta obra. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Família, um projeto de Deus.